aqui com mais um episódio do Juntas no Pod. Eu, Carla Brandão. E eu, Vanessa Paz. E a gente vai trazer hoje um papo tão bacana, porque hoje, você sabe, é um dia muito especial, o dia que esse episódio está sendo lançado. Hoje é um domingo, segundo domingo de agosto. E a gente tem um convidado aqui que vai trazer informações, vai falar sobre o que é esse dia para ele. E a gente vai falar também para você o que é ter um homem que já participou da sua vida desde que você nasceu e que se torna ou não referência para você, como é ser pai. E a gente trouxe hoje aqui no nosso estúdio, eu e a Vanessa, no Juntas no Pod, uma pessoa muito especial que a Vanessa vai anunciar. Ele é um pai maravilhoso, ele é corintiano, ele queria ser jornalista esportivo, mas ele seguiu um outro rumo no jornalismo, ele é super premiado, ganhou 2 prêmios ESSO, e ele é um exemplo de superação. Hoje ele apresenta um quadro, né, no Domingo Espetacular, chamado Superação em Ação. Ele é André Tal. Bem-vindo, André! Tudo bem, prazer, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E é uma alegria, fico até meio envergonhado aí, tantos elogios. Ah, imagina! Eu tô tremendo, eu sou jornalista de A formação. gente tá nervosa de ter você, que é um cara super premiado, um jornalista que é um exemplo pra gente. Copa do Mundo, Olimpíada, correspondente internacional, prêmio, meu Deus! Não, 53 países, fala um monte de idiomas, é um cara incrível, é um exemplo de pai. Além de ser pai do Benjamin e do Avi. Isso aí. São os motivos que me fazem seguir em frente, né? Quando tá difícil, eu acordo de manhã, eu vou no quarto deles para acordá-los, e aí recebo um abraço assim, o mais velho já gruda em mim com as pernas, o mais novo resmunga um pouco. Eu quero dormir mais e tal, e aquela hora é a energia que eu ganho para seguir em frente, para seguir no batidão. A motivação, né? É, minha alegria. E como que você começou? Eu tava vendo, ouvindo, sempre vejo as suas matérias, a gente em casa fica esperando para ver o seu quadro, meus pais também. E meu pai é corintiano, então quando ele falou, ele é corintiano, então ele é mais legal. Meu pai, todo mundo que é corintiano é mais legal. É isso. E você gostava de assistir os jogos, você queria ser narrador, né? Eu vi você falar com o Moutinho, assim. Na verdade, eu tinha essa coisa com o futebol, né? Com o Corinthians, igual. E meus filhos têm também, né? Vão no jogo e tal. Eu vejo nas redes sociais. Era tanta loucura que eu era moleque, assim, eu rasgava, picava jornal. E na hora que o Corinthians falava, no radinho, eu falava, Corinthians entra em campo, eu jogava o jornal pela janela, assim, picado, né? Pra fazer festa. Aí eu ficava ouvindo os narradores, recebeu pela meia esquerda, fez a toque pela linha direita, vem passando pela linha, fez o troco pra trás, bateu na trave, não sei o que, e eu ficava imitando. Aí, só que eu operei a corda vocal 2 vezes, eu não tinha voz pra ser locutor de rádio, né? É porque cansa, né? Difícil. Fôlego. Não, e gritar o gol, né? Aí eu brincava de gritar gol, ficava rouco. Aí eu falei, não, então vou estudar jornalismo, né? Foi meio assim... Sério? Sem muito rumo. Só que chegou na faculdade, eu me encantei com a profissão, comecei a trabalhar, eu determinei que ia trabalhar em televisão e já estou há 23 anos trabalhando em televisão, quase 24, 23 de repórter e mais de 17 só na Record. Nossa. E começou um sonho de criança, né? De ser narrador e virou jornalista. Aí passou, mudou o sonho. Eu falei, vou aparecer na TV e tal, vou fazer as matérias. Mas não sabia direito o que era, né? Uhum. E foi indo, e foi dando certo, assim. Parece que foi o caminho escolhido por Deus. E é o que eu amo fazer, só o que eu sei fazer, só o que eu fiz na vida inteira. E vamos ver se eu aguento mais um tempinho aí pra... Tem muito tempo. A gente espera, pelo menos, né? É jovem pra caramba. E você se considera um cara sortudo? Sim. Por quê? Porque eu venci na vida, né? Eu conquistei profissionalmente, pessoalmente, familiar, né? Eu tenho um desafio de vida enorme, né? Então eu poderia falar, sou um cara desgraçado e tal, mas não, eu agradeço a Deus até pelo desafio que eu recebi, porque algum motivo tem. Sim. É difícil, é sofrido, é doloroso, mas eu agradeço a Deus de manhã, eu sou judeu, eu faço minhas preces, né? E aí eu penso em tudo que eu tenho e na oportunidade que eu tenho de lutar contra esse desafio nas melhores condições possíveis. Então eu sou um privilegiado. Para quem está ouvindo a gente, vamos contextualizar, né?
porque a gente está falando para um podcast que pode ir para vários lugares, e você descobriu há um tempo que você tinha uma doença. Doença de Parkinson. E essa doença transformou sua forma de pensar a vida, imagino. Então a gente podia entender como foi essa cronologia, né? Não vou te falar assim, eu tenho que ser sincero, não vou ser hipócrita. Eu era mais feliz antes. Eu vivi muito bem até os 39 anos, né? Eu tenho 44, quase 45. Então eu tenho 5, 6 anos de doença de Parkinson, que é uma doença que ela te castiga, ela te humilha, te joga no chão, assim, mas eu ergo a cabeça, assim, às vezes eu vou dormir derrubado, acordo igual um touro e vou treinar, e vou trabalhar, e de alguma forma, assim, eu tô inspirando as pessoas com esse jeito de ser. Aí falaram pra mim uma vez, pô, você tem a dimensão de como a doença te fez uma pessoa melhor, tal. Bom, ok, eu preferia não ter, né? Mas, assim, eu sou um privilegiado, porque eu tenho as melhores oportunidades, todo mundo bate a minha porta, assim, e a cura vai chegar e eu vou estar na vanguarda. E vai irradiar isso para todo mundo também que precisa, Eu vou buscar, assim, e eu tenho convicção que eu vou estar como pioneiro ali na hora de encontrar a cura. Então é um privilégio, assim, é um privilégio. É, de você ter a sua profissão de jornalista, né? Se você pensar nisso hoje, você fala, poxa, por que você, né, foi jornalista, né, se escolheu isso? Isso te abriu essa porta, porque eu vi na sua matéria, quando você foi lá com um médico brasileiro, né, com todo aquele experimento. Se você não fosse jornalista, talvez o seu acesso teria sido muito restrito, né? Não, e eu tenho muita coisa, né? Eu tenho, quem não sonha em ter 2 filhos saudáveis, felizes, que vão bem na escola, carinhosos, uma família forte, os pais vivos, as oportunidades que eu tive, eu vi o mundo. Quantos países? 54. Nossa. Então, assim, eu vi o mundo, assim, eu vivi. Eu vivi muito bem. Estou vivendo ainda, assim, não tão bem quanto, mas eu vivi muito bem. Então, é um privilégio. Eu vi o mundo, fiz matérias, ganhei 2 prêmios ESSO, fui indicado ao Emmy Awards. Com a matéria onde você conta, né? Sim, fui para Nova York. Sobre essa do Emmy. Como foi essa decisão de contar em rede nacional, em plena emissora Record? Não, assim, tinham sintomas. As pessoas começavam a cochichar, tá? Pô, o cara não tá bem, tá? Então, na hora e era um peso esconder, né? Ai, deve ser muito difícil. Uma hora você não consegue mais esconder, porque fica visível. Você tem que... E aí? Eu falei, eu vou contar me vitimizando? Falei, não, eu vou esperar uma oportunidade para contar. Não quero derrota. Eu sou vitória. Vim para ganhar. Então, eu descobri esse médico, falei, vou fazer um tratamento, então vou... Qual o nome dele? O Dr. Mark Abreu. E fiz o tratamento numa forma de mostrar esperança, assim, né? De que a ciência avança, não é a cura ainda, mas houve uma melhora, então... E foi surpreendente, porque eu quebrei o silêncio e o medo que eu tinha das pessoas olharem para mim com pena se dissipou totalmente. As pessoas começaram a olhar para mim com admiração, com respeito. As pessoas me param na rua e falam, pô, você... Eu te contei isso hoje, né? Sim. Eu estava contando aqui para o André que eu fiz uma palestra hoje onde o senhor me abordou, um professor de uma escola pública, e falou que você é inspiração para ele. Eu me emocionei bastante. Não, mas ele tem a doença, mas pessoas que não têm a doença às vezes me param e falam assim, pô, você, desculpa a palavra, você é fudido. Você é mesmo. E você é mesmo. Então, assim, às vezes eu tô meio para baixo e falo, caramba, as pessoas, por que elas me olham assim, né? Por que elas têm essa visão de mim? Que tu é um exemplo. Mas eu ainda não entendo, assim, por que as pessoas me respeitam tanto, assim, né? Mas acho que eu me abri de uma forma tão verdadeira e, assim, tive a coragem de mostrar a minha fragilidade, as minhas limitações, que as pessoas respeitaram. Então, assim... Eu acho que é isso, você foi de verdade, você não foi o jornalista naquela matéria, né? Embora eu acho que ela, né, uma matéria totalmente ali... Não, foi também, eu pensei, assim... Sim, a matéria foi pensada jornalisticamente. Eu roteirizei a matéria, Mas o personagem foi a matéria o André mais difícil Tal. da sua vida, diria? Porque você já fez matéria pra caramba. Né? Não foi a mais difícil. Foi a mais... Foi o alívio, né? A mais libertadora, assim, né?
Fiz outras bem mais difíceis, assim. Eu precisava explodir, contar, assim. Eu tava com aquilo guardado, eu precisava soltar. E soltei de forma genuína. Então, foi isso que tocou as pessoas e me abriu portas e continua abrindo. E agora eu tô fazendo... No começo do ano, no fim do ano passado, eu vendi esse projeto pro nosso vice-presidente, o Guerreiro. Ele comprou e tá sendo um sucesso também. Estamos fazendo as matérias sobre superação, várias pessoas, assim. Então, tô contando histórias... Não, quando me oferecem uma pauta, eu falo assim, é só drama? Eu não quero só drama. Tem drama, mas tem vitória. Só trabalho com vitória. Porque você fala que você é um indignado com a doença, né? Sou indignado e não aceito a derrota. Quando falam pra mim assim, você aceitou a doença, aceitar o quê? A derrota, não. Eu, assim, eu tenho consciência, admito a existência da doença, mas não aceito a doença. Napoleão Hill já falava isso, né? Se você acredita que você é um derrotado, você será um derrotado. É tudo como a gente pensa, né? E é assim... O que eu vou ficar fazendo? Lamentando pra vir aqui e ficar chorando e tal? Tudo bem, tem o choro, mas tem a vitória, assim, a superação, né? Tem que seguir. E assim, por você falar disso, de você é um vencedor de batalhas e você vem de uma família, né? Vendo que você conta do seu avô, Sim. né? De ter vivido o Holocausto. Então você pensa, isso já vem da sua família que já venceu várias batalhas, né? Várias. Meu avô morreu há 1 ano, né? São Moisés. E ele fugiu do gueto de Vilnius, na Lituânia, acho que com 15 anos. Ele e o irmão mais velho e a irmã mais velha foram para a floresta e se tornaram partisã, que eram os guerrilheiros. Ele ficou 3 anos na floresta, fazendo sabotagem às forças nazistas, né? E a coragem dele fez com que a gente existisse, né? Porque meus bisavós foram levados para o campo de concentração e se ele tivesse ficado no gueto, ele também teria esse destino. E ele guerreou, foi para cima. Meu pai também, combatente em Israel, herói de guerra, tudo. Foi ali que ele conheceu sua mãe, né? Depois da guerra, né? Minha mãe estava estudando. Minha mãe era uma maluquete brasileira, meio hippie e tal, tava dando problema aqui. Meu avô falou, vai estudar em Israel. Chegou lá, ela encontrou um soldado, foi morar com ele e tal. E minha mãe é loucona, né? Que legal, qual é o nome dela? Dona Lica. E o Dia dos Pais, qual é o nome do seu pai? Mendy. Mendy. E se sua mãe não tivesse ido para Israel, talvez eles nunca tivessem se conhecido. Não, minha mãe Foi graças a sua meu mãe. pai, a história que meu pai conta é que minha mãe era descolada, né? Aí ele chegou no restaurante lá, viu a ruiva bonita, minha mãe é ruiva, né? Aí chegou, você pode sentar? Pode e tal. Aí azarou, se deu bem. E tiveram uma noite de amor e daquele dia eles começaram a viver juntos já. Nossa! E meu avô, aqui no Brasil, né, que é sobrevivente... Nem imaginava, mandou ela estudar. Achando que ela Daqui a pouco, falou, pô, minha filha tá morando com um cara, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí minha avó, que era mais de cabeça, falou, bom, vamos lá conhecer o cara e tal, né? E a família do meu pai morava em Barcelona. Ele nasceu no Marrocos, com 2 anos foi para Barcelona, cresceu em Barcelona, depois foi para Israel. Deu uma louca nele, foi lá, se alistou no exército e tal. Era pra o André estar aqui hoje. E aí deu tudo certo, assim. Aí depois que acabou o exército e tal, eles tentaram morar na Suíça. Meu pai foi estudar sociologia, aí cansou e tal, e vieram pro Brasil. Minha mãe é brasileira, meu avô tinha negócios aqui, né? Ele chegou da Segunda Guerra Mundial, começou vendendo roupa na rua como mascate, e aí depois abriu uma loja de roupa, depois de móveis, e aí prosperou, né? E aí formou família aqui. Formou uma família aqui no Brasil. E você nasceu no Brasil, será que por um acaso, assim, que seu pai veio com a sua mãe? Porque você já morou, mais de 50 países, fala vários idiomas. Você poderia ter nascido em outro lugar, né? Meus filhos nasceram em Londres, né? Seus filhos eu sei, nasceram lá. Você tava morando lá como correspondente, né? Então é internacional o negócio, assim. Entendi. Eu queria saber de você, já que você falou que a matéria não foi a mais qual qual a lembrança que você tem da matéria mais difícil que você teve para fazer, a que te trouxe algum desafio que o André Tal não tinha conhecido até então? O tsunami no Japão, né?
Que foi, você estava lá como correspondente, né? 1 mês de correspondente. Bateu o terremoto de 9 graus na escala Richter. Nossa. Aí a Michelle tinha 15 dias, ela chegou 2 semanas depois de mim. Eu ia gravar uma passagem num shopping, assim. Aí o cara ligou a câmera numa loja de frutas exóticas. Aí começou a bater o teto, assim. Pá, 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 pá. E a produtora, a Miho-san, que é a japonesa, tava com a cara assustadíssima, assim. Você falou, meu Falei, Deus. caraca, se ela tá assustada é porque é pra valer. Porque um dia antes a gente tava gravando num túnel de reservatório de água, quando subiu a água eu tava mexendo um pouco, eu falei, e aí, tá mexendo? Eu falei, não, é terremoto. Eu falei, terremoto? Ela falou, não, welcome to Japan, né, que sempre tem. Tranquilo. Mas ela tava pálida. Aí a Michelle ligou e falou, a casa vai cair. Eu falava com ela assim, não, ela, Tá tudo bem, beleza, calma. tá, ia narrando. Eu narrava E o cara assim, tava gravando, o aí cinegrafista. eu falava, grava, filme, Futa, filme, porque o cara da loja falou, vocês não podem gravar fora. Eu falei, que não pode o quê, pô? Vem pra cima. Arrasou. Todo mundo correndo, eu falei, grava, ia narrando e falando com a Michelle, não, tá tudo bem. Tensão aqui, tá tremendo e tal. Só que assim, aí a gente descobriu que estourou o tsunami no nordeste do Japão. E aí tinha que ir. E não tinha comida. Nossa. E a Michelle falou, eu não fico aqui sozinha por nada, porque ninguém fala inglês nessa cidade de Tóquio, eu não conheço ninguém. Falou, eu vou. Eu falei, é pesado, assim. E aí chegamos lá, teve a crise de Fukushima, radiação. Então ela ficou muito abalada, assim. Aí depois ela pegou um voo pro Brasil. Eu peguei um voo e voltei eu queria ir lá pra dentro, né? Você queria ir pra onde estava tudo acontecendo. Pra dentro. Eu gosto de ir pra dentro. Agora na Ucrânia, no ano passado, todo mundo saindo, fugindo, e eu falei, não, vou cair pra dentro. Tava em Israel, me colocou à disposição, com Parkinson, com tudo. Eu falei, vambora. E você foi? Não, todo mundo fugindo. A cena era assim, eu passei a fronteira, tinham milhares de refugiados indo embora, e eu puxando a mala, assim, 2 quilômetros, que a gente pegou uma carona pra passar a fronteira, encontrar um produtor local 2 quilômetros assim, no meio da escuridão, e todo mundo fugindo. E eu e o cinegrafista Gilson Fred, a gente entrando, eu falei, o que eu tô fazendo? Mas é instinto, assim, eu gosto de ir pra dentro, pra cima. Tem alguma hora que você põe a cabeça e fala assim, o que eu fiz? Ou não? Não, todo mundo tem medo, né? É. E o medo, ele te protege. Mas eu vou. Eu vou indo. E tento não me expor ao risco, assim, né? De entrar no... Mas eu gosto. Eu gosto de notícia, assim. É de desafio também, né? Desafio, notícia, assim, Eu quero contar história. Você tem algum sonho nessa área de contar história, então? Eu que tinha você de não... cobrir uma guerra, né? Cobrir agora. Era o que tava faltando. Porque você já fez cobertura de Olimpíada, né? Olimpíada de Inverno, né? Eu fiz 4 Olimpíadas, uma Copa do Mundo, 2 Mundial de Clube, tsunami no Japão. Você viu o Corinthians ser campeão? Corinthians ser campeão no estádio. Todos os ataques terroristas de 2015, 2016 na Europa, né? Bataclan, Barcelona, Bruxelas. Contei umas historinhas. Não deixou nada pra ninguém, né? bastante, Passou a régua, né? Vamos dizer a verdade. Contei umas historinhas aí na vida. E agora? assim, depois de... A gente tá no Dia dos Pais hoje falando, né? Sobre ser pai. Você com seus filhos. Depois de ser pai, você teve mais receio de alguma coisa ou não? Não. Você continuou querendo encarar todos esses desafios de matérias difíceis e de achar histórias impossíveis em lugares onde tem guerra, onde estão em conflito? Eu gosto Agora eu tô negociando pra ir pro Congo. Gente, você gosta mesmo. Pra ir na missão de paz da ONU ali. Que legal. Mas pra ir... Ver como funciona. Não, o conflito mesmo, né? Não tenho receio, assim, né? Minha profissão, assim, não tenho muito medo da... Mas depois de ser pai, isso não... Porque assim, quando a gente é mãe, né? Engraçado, a gente fica com receio de algumas coisas, Não, né? você tem uma razão maior pra viver, né? Sim. Pra É que viver. você começou falando, é isso, que te motiva, Sim, né? mas, assim, minha profissão é essa, eu gosto disso, assim. O que me segura um pouco agora é não exagerar muito para equilibrar a saúde, né?
Então, isso que... Esse ano eu tô viajando menos, porque ano passado eu viajei demais. E a falta de rotina atrapalha um pouco. E isso me irrita muito, porque Porque você gosta de não ter a rotina. eu quero fazer Você as não queria ter coisas. limitação. Eu quero o grande. E aí, às vezes, eu falo, não, vou dar uma segurada. A Copa mesmo, agora, eles falam, quer fazer? Eu falo, pô, melhor não. Mas também tinha ido 3 vezes para Israel, Estados Unidos, África, só ano passado, Ucrânia. Precisa dar uma segurada, né? Precisa. E quando você vai viajar, você fala pro Avi, pro Benjamin alguma coisa? Você dá alguma explicação? Você tem alguma Acho que conversa eles já com são super eles? acostumados, Como é né? que é isso? Rapaz, eu fui outro dia, 3 dias pra Catanduva, ficou com saudade do pai. Falou, não. Muito bom, já estão acostumados. 3 dias só, né? Porque eu fico 30, 32, 35. Não, 3 dias. Falei, não ficou com saudade do pai? Ficou morrendo de saudade de vocês. Pai, eu não fiquei com saudade, não. Muito bom. Isso é bom. E morar fora do Brasil, acho que tem assim, tem um lado bom e um lado ruim, né? Assim, Lá fora é bom, mas é ruim, né? E aqui é ruim, mas é bom. era isso que... Qual que é, assim, foi a maior dificuldade pra você de todos esses lugares? Nunca me adaptei. Nunca? 8 anos fora, eu nunca me adaptei. Nem com a comida, a cultura? Qual que é a Não. maior dificuldade, assim? Não, assim, falo línguas, tenho percepção cultural, assim, mas não tava ao gosto. Nunca tava ao gosto. Nem no Japão, nem em Londres, nem... Falta alguma coisa, assim. Eu gosto do Brasil. Você nasceu em São Paulo? Na capital? Eu não gosto de São Paulo. Mas eu gosto da minha vida em São Paulo, mas não gosto de São Paulo. Eu gosto do Brasil. Eu gosto do país, eu gosto daqui. Onde você moraria no Brasil? Então, não é estranho isso, assim, eu gosto do país, mas não tem uma cidade que me encanta, assim. Talvez Florianópolis ou no litoral de São Paulo. Como você assim, imagina o André Tal quando tiver os seus 89? Quantos anos seu pai tem? 72. Mais do que seu pai. Lá com os 89, como é que vai estar o André Tal? Não, fora do Brasil, assim, eu penso em Barcelona, né? Eu tenho passaporte espanhol e tal, e eu acho uma cidade bacana. Mas eu quero morar na praia, assim. eu também. Quero morar no Ubatuba, eu não sei. Eu quero morar na praia. Não quero morar em São Paulo para da minha vida, assim. Mas talvez no Brasil. Ou Barcelona. Mas eu gosto do Brasil. Não fiquei à vontade. Londres muito frio. Eu cheguei na Inglaterra e fui pra Brighton, que é na praia, né? Horrível. Aí eu achei lindo. Então, não fala assim. Não, é péssimo. Não, eu adorava Brighton. Aí só que eu, né, brasileira, jovem, não tinha Google na época, né? Então eu achei lindo. Aí quando eu cheguei na praia, a onda veio, molhou meu pé, eu congelei, simplesmente acabou o rolê. E pedrinhas, né? Tudo pedrinha, é muito diferente, né? E a gente não... Tá louco. Eu morei em 2 ilhas, nenhuma tinha praia bonita. Viva o Brasil, né? Vive o Brasil, não. A gente tem... A gente não pode, né, reclamar, assim. Eu acho que as paisagens, os lugares que a gente tem no Brasil é tão difícil de encontrar fora. Eu fico à vontade aqui, assim. Não sei. E qual o recado que você daria para quem quer ser jornalista hoje? Pensa na notícia e no telespectador e não em ficar famoso. Não em aparecer em televisão, tal, porque a galera só quer ficar famosa. E o importante é a matéria, é construir a boa matéria, contar uma boa história. Por que eu me destaquei? Porque desculpa, assim, modéstia à parte, eu sei fazer um roteiro, eu penso uma matéria e ela fica boa. Então, assim, você ficar conhecido, famoso, é consequência. Mas a galera quer só aparecer. Não? Eu quero ser repórter e tal, mas assim, não tá se importando com a história que vai contar tal. É o que eu te falei. Eu quero ir para dentro, quero contar a história grande e tal. E a galera quer... Não se importa se vai fazer um vivo na frente da delegacia, mas quer aparecer... Se ela aparecer 5 minutos direto num vivo em frente à delegacia, tá mais feliz do que se ela contar uma história que ela vai ter 2 passagens, mas é a matéria. Então, um conselho que eu dou, assim, pensa no telespectador, no caso de televisão, né? Pensa na matéria. Você teve alguém que te inspirou para você chegar a ser jornalista, chegar a quem você é hoje? Algum grande jornalista? Teve alguém que te inspirou? Eu observava várias pessoas, né? O Marcos Uchoa, que era um cara internacional, fala 7 línguas, né? Eu falo 6, o cara fala 7. Então, eu olhava, assim, os caras internacionais, né? Que fazia Já as coberturas. tinha essa visão, né? Porque eu gostava, né? Eu entendia, manjava de
geopolítica, assim, sempre entendi. Meu pai me ensinava muita coisa, assim, economia. Então eu entendi o mundo. E eu olhava para os caras cobrindo os grandes fatos no mundo e eu me inspirava nisso. Mas aí você vai criando o seu estilo, assim, né? E vai... Não existe uma pessoa específica, assim. Eu observei vários e fui criando o meu estilo particular, assim. E falar todos esses idiomas, isso foi assim essencial para sua carreira de jornalista? Você acha Abriu que isso... portas, abriu portas. Você sabia disso? Que iria abrir. Então você fez. Não, Você foi não- uma coisa porque assim, meu pai ele é gringo. Então eu ia para ver meus avós lá em Barcelona, era espanhol. É. Então peguei espanhol. Eu estudava em escola judaica, aprendi hebraico e ia para Israel. Então eu tenho primos em Israel, na França, Suíça e meus avós moravam na Espanha. Encontro de família Nossa, devia ser uma Torre de Babel. Babel. Torre de Babel. E meus pais falavam francês entre eles pra gente não entender. Olha, Aí eu ia pegando. Minha mãe falava, je vais pas, je vais pas. O que é Eles je não vais sabiam pas? que tinha André Tal. Eu não quero. Aí... Inteligente. Não, aí eu peguei o francês, depois eu tinha a base dele, mas aí eu fiquei uns meses na Suíça, lá com meu tio, carregando caixa na loja dele e aprendi, fiz Aliança Française 3 meses e peguei. Tinha o espanhol natural, o hebraico e o inglês eu tinha a base boa, que eu fui, quando comecei a viajar mais como repórter, fui aprimorando. Aí aprendi japonês no Japão. E aí, nossa, japonês é super difícil, não é? Eu acho que pra gente, assim, é uma língua muito diferente. Mas eu tinha que né? aprender, porque eles não falam inglês. É, não tem. É como E na aí França. aí eu tinha que aprender. E ainda tenho o desejo de aprender mais árabe, italiano e tal. Vamos ver. Seus filhos já falam alguma língua além do português? Imaginei. Bom, eles ia nasceram falar. na Inglaterra, né? Meu filho, o Avi, ele veio com 4 anos e meio. Então ele já era fluente. Aí perdeu um pouco, mas a escola é bilíngue, aí ele foi pegando. E eles aprendem hebraico lá também. E o Benjamin veio com 2 anos, mas ele já tá pegando também. Então, Em casa você fala que língua com a Michelle? Francês. às vezes a gente fala em japonês. Ah, logo vi. Não, a gente não fala bem, né? Mas quer falar alguma coisa pra eles entenderem, a gente fala em japonês. Inglês não dá porque eles captam. Eles já sabem. Eu tentava essa truque. técnica também, mas não dá mais. E eu xingo eles quando eu tô bravo é em hebraico ou árabe. Nossa, e é mais bravo, né? Porque é uma língua forte. É difícil. É pra ficar bravo mesmo, né? E no estádio? Em português mesmo, né? Então, no estádio é um problema, porque eles não falam palavrão, né? Mas no estádio eu libero falar palavrão. Mas, Perfeito. pô, eles exageram. adorei. Eles aproveitam esse momento. E o Benjamin, ele tem 6 anos, mas ele é magrinho, baixinho, ele começa... Aí para o estádio, fica um monte de olho. Eu falei, Benjamin, pega, pô, pai, pode ir no estádio. Eu falei, mas dá uma seguradinha aí. A minha tia... Eu ia ao estádio do Maracanã quando eu era criança Eu também, ia. com a minha tia. Você também ia? Eu ia aqui no Morumbi, porque eu sou São Paulina. Eu sou flamenguista. Então eu ia todo domingo ver o Zico jogar, né? Época áurea do Flamengo, né? E a minha tia também liberava pra gente falar palavrão dentro do estádio. Nossa, eu virava uma maloqueira de primeira, né? Meu pai nunca liberou. Igual o Benjamin, eu e o Benjamin. Não, Mas eu sou menina. Benjamin, ele é terrível, velho. Tanto que ele, no primeiro jogo, eu falei, pode falar, xingar o juiz e tal, né? Pode falar, xingar o juiz tá liberado. Aí o mais velho, vai tomate cru, não sei o quê. Aí o Benjamin, no segundo tempo, ele soltou já. Pá. Ai, meu Deus, agora vai, né? E agora eles empolgam, assim. É, divertido. Mas saiu do estádio, Já sabe que não pode. não fala. Eu também. Não fala. É até sem graça, pra falar a verdade. Não, meu filho também tem 9 anos, ele não fala, mas a gente ainda não falou que ele podia falar no estádio. É bom. Acho que vou dar essa dica. Não, mas eu talvez não devia ter falado pra eles não falarem. Não, eu gostava. Eu tenho 55 anos, eu lembro até hoje. Mas e era o estádio divertido. é Isso, legal, e o cara comer eles não cachorro vão quente. esquecer isso Mas é que a nunca. galera, assim, tem as mulheres lá, se chocam, né? Porque ele é tão Ah, é? pequenininho, elas olham assim, começam a rir. Mas no Aí eu fico estádio, sem- você acha que eu alguém fico- se choca? Não, assim, eu fico sem graça, né? Ai, você sim, fica, é. Parece que eu sou o pai que educa mal. Bota uma plaquinha, só no estádio. Gente, só deixa eles falarem aqui, né? Tipo, não deixa falar em casa. E você é engraçado, né, André? Já percebi que quando você se solta, você é bem divertido, né? Então, muita gente acha que eu sou mal-humorado, né? Sério, assim, porque eu sou fechado, na verdade, né? Eu não dou sorriso de graça, não. Tímido. Quando eu trabalhava na emissora que você trabalha, você passava sério mesmo. Não, eu não sou tímido, eu sou fechado, Sim, assim. tá, reservado
E assim, hoje em dia mais, às vezes porque eu tô me concentrado em andar. Ah, tá. E eu fecho o semblante. Porque eu tô pensando nos movimentos que eu vou Que você fazer. precisa fazer. Mas assim, quem me conhece sabe que eu sou zoeiro, brincalhão, assim, tiro onda, faço piada, assim. Mas tem muita gente que tem essa impressão de mim, de ser quem não me conhece, vê, assim. E porque eu também não dou, eu sou meio reservado, assim, não gosto de... E se eu tenho uma pessoa que não... Não tem intimidade. Sim. Lá na escola das crianças tem muito disso, assim. Tem uns caras que eles querem ter intimidade e ele não bate muito comigo. Então eu sou formal. Aí parece que eu sou mal-humorado, mas assim, é meu jeito, né? Só que quando eu me sinto à vontade, eu relaxo. Aí vem o maloqueiro sofredor. Faço piada, brinco, mas assim, não consigo ser assim com todo mundo, porque não é natural, né? Ah, não, nada que é forçado. E tem alguma história engraçada, assim, de alguma matéria sua que você tava... que foi gravar e era alguma... e partiu para um lado engraçado e você teve que voltar ou nunca aconteceu? Como assim teve que voltar? Voltar pra ser o André tal, sério, o repórter. Porque assim, às vezes tava numa matéria que, né, e daí foge daquilo que Uma você tava senhorinha que te esperando. agarrou, né? alguma coisa Uma inusitada, senhorinha que a que gente te agarrou nunca é viu, ótimo. mas que só você pode contar hoje pra gente. Caramba. Nada? Não, deve ter, assim, não tá me vindo na cabeça, assim, mas... Não tomou banho, não tinha chuveiro. Perrengue acho que ele Algum passa perrengue, muito. então, Isso ele é. passa perrengue direto. tem um monte, Então conta assim. Um perrengue, vai então. Bom, agora a gente foi na África, na tribo Maasai. Aí eles falaram assim, tem um hotel para vocês no interior do Quênia. A gente viajou 8 horas assim na terra. E aí tinha que voltar 2 horas mais de estrada de terra e entrava poeira embaixo da van, assim, pra dormir num hotel no interior do Quênia. Eu falei, pô, não. Eu vou dormir no chão da igreja. Jura? Aí o cara falou, não, você tá louco. Eu falei, não, pra quê? Eu tenho que estar 6h30 da manhã aqui, eu vou dormir num hotel no interior do Quênia pra Nossa, voltar de manhã aqui. Aí dormimos lá, aí os caras prepararam um carneiro que era só gordura lá pra gente. Assim. E tinha até um banhozinho, e eu lembro que os caras estavam dando um retoque final, que ia inaugurar a igreja lá, e pintando, assim. Perrengue eu já passei de monte, assim, no tsunami do Japão. Nossa, isso deve... Eu dormi num ponto de ônibus, assim, que era o único lugar que tinha aquecedor e tomada, porque eu passei a noite gerando... Não tinha mochilink, né? A gente gerava com o FTP. Nossa. Passei muito perrengue. Na Amazônia, assim, canal. Teve um que foi engraçado. Agora eu tô interessada. Eu tava na Transamazônica e eu tava muito cansado. Eu fechei no quarto, tinha um grilo. Ai, meu Deus. Eu tava tão cansado pra buscar o grilo que eu falei, amanhã eu vejo ele. Aí virou canção de ninar, assim. Ai, porque, né, aquilo na sua cabeça, pra dormir. Você deixou. Foi ótimo. Eu falei, mano, eu vou dormir com ele, vou abstrair. Porque eu tava tão cansado. E o grilo é barulhento, né? Nossa, no quarto. Dentro do ainda. quarto, assim. Aí eu acendia a luz e ele parava. Apagava, ele... Sério? Aí eu falei, ele venceu, vou relaxar. Vencer. Eu dormia de luz acesa, eu dormiria de luz acesa. Essa é uma boa. O dia que um grilo venceu o André tal. Eu relaxei. Porque, meu, tava cansadíssimo. Vai, deixa o grilo aí. E a Michelle, te tira do sério ou não? Ela é brava, né? Eu já percebi pelas suas redes sociais, assim. Ela Quem é manda brava. lá é ela, né? Não. Mas ela é Michelle, brava. bota aí nos comentários das nossas redes se esse fato é verdade. Ela é brava, assim. Ela tem personalidade forte, assim. Mas tem que ser, né? Porque... 3 homens dentro de casa, né? E todos... Benjamin pelo amor de Deus, né? Benjamin. Grito, que confusão. Tá Não, com lá ele. em casa, assim, quando explode todo mundo, assim. Porra, sei o quê, pá. E ela faz o quê, a Michelle? Ela tem uma empresa, um e-commerce, né? De artigos infantis. Olha. Produz, vende pela internet e tal. E muito bem sucedida. Empresário. Mas o peso nela é muito grande, porque ela tem empresa, os filhos, a casa. O meu drama é um drama dela também. Então, assim, ela aguenta porrada, né? A gente se conheceu lutando, né? No tatame. Ah, é? Que legal, Krav conta. Maga. Eu fiz 10 anos de Krav Maga, né? Defesa pessoal israelense. E ela também. E eu cheguei lá, eu tinha até uma namorada em BH e tal, mas eu olhei, 20 anos, eu tinha 26. Falei, pô,
maneira, né? As unhas tudo pintadinha, bonita e tal. Aí comecei a conversar tal. Aí o mestre percebeu e falou, André Tal. Ele é gringo, né? Toma cuidado, não sei o quê. Eu falei, não, mas tá tudo Concentra. Aí terminei o namoro. E aí falei pro mestre, tô namorando a Michelle. Vocês dois não podem treinar mais juntas, porque seu namorado não pode trocar soco um com o outro. Ah, é sério isso? É. E aí? Olha. Aí a gente, não, treinava na mesma turma, mas não podia fazer Os dois combate. fazerem, combate. E ela é treinada, cara. Você vai segurar nela assim, não... Você já lutou com ela? Não, às vezes a gente brinca, né? Uhum. Mas ela sabe se defender bem. Olha. 10 anos, né, de defesa Nossa. pessoal. E os meninos? Fazem judô. E eu ensinei um pouco de Krav Maga pra eles também. Mas não ensino muito, porque senão capaz eles começam... Krav Maga é pra se defender, né? Porque você pode matar alguém. É muito agressivo, né? E aí Mal o utilizado. Benjamin, ele dá nos moleques mais velhos. Quantos O anos ele Benjamin, tem? ele é um terror da casa, 6 né? anos. E os meninos... Ele falou, o menino me empurrou, ele é do primeiro ano, o moleque do terceiro ano, eu dei nele. Eu falei, você tá louco, mano. Como que você deu nele? Não, eu dei nele. Ele sabe se defender já, ele se vira. É, mas vai tomar uma hora, né? Vai tomar um Se invertido. você Mas pudesse deixar um recado pros dois, assim, nesse sentido, né? Pra se virar, pra ser um André Tal na vida. Ir pra dentro, né? Ele falou, né? Você vou vai pra pra dentro. dentro. O que você fala pra eles? Você fala isso já pra eles? Eu falo no futebol, né? Eles vão pro jogo, é meio que o recado de vida, assim, ó. Vai, não tem bola perdida. Vai até o fim. Até o fim. Não desiste. Que é um pouco de vai, que eu tenho uma frase, né? Vai e não para de lutar. E é só isso que eu espero deles. Não tem bola perdida. Vai jogar bem, vai fazer gol, não sei. Eu falo pra ele, eu tô orgulhoso de você. Eu perdi o jogo. Eu falei, mas você lutou. Você lutou, você guerreou, lutou em campo, buscou todas as bolas. Uma coisa é não ganhar, outra coisa é você perder, né? E eu falo pra ele, se você tivesse ganhado o jogo, mas não tivesse corrido atrás das bolas igual você correu, eu não tava orgulhoso de você. Então, é o que eu falo pra eles, assim, respeita os professores e tal, e luta, cara, e luta. Porque a vida isso. é brigada, né? Nesses últimos 4 anos que você, né, tem vivenciado com o Parkinson, pequenas vitórias são grandes. Quase 6. 5, quase 5 de 6. diagnóstico, Nossa. 6 de sintoma. Então, pequenas vitórias são grandes conquistas, né? Para você, ao longo desse período agora, você aprendeu que às vezes uma batalha se vence com pequenas conquistas do dia a dia. E uma delas, quando eu vi você falar de sentir o cheiro do cabelo dos seus filhos, isso para mim foi tão... Porque é uma coisa que eu adoro sentir do meu filho, o cheiro do cabelo. Eu falo, você lavou direito, lavou esse cabelo. E aí, assim, isso para você foi um presente, né? E eu sinto pouco cheiro, né? O tratamento me deu mais, assim, depois eu perdi um pouco do olfato de novo, mas eu ainda sinto o cheiro do cabelo dele. Então, eu passo, eu cheiro a cabeça, tá cheiroso, hein, Vicão? É mó alegria, mó alegria. Eu corri sábado, consegui fazer sexta, fiz 10 quilômetros. 10K? 10 quilômetros, caramba. Você fez há pouco tempo, né? Que você fez com na um prova, rapaz, que eu mas vi aí a isso foi em matéria. janeiro, janeiro. Tá. Aí eu não tinha feito de novo, aí eu fiz. Aí eu tô meio, doença, não sei o que, eu fazia tão mais rápido, mas pô, eu tô fazendo. É mesmo? É isso. Fui jogar o campeonato de tênis no prédio lá, perdi, mas tô jogando. Então, assim, comparando com as pessoas que têm o mesmo diagnóstico, eu tô ótimo. Comparando como eu gostaria de estar com 44 anos, eu não tô tão bem. Mas eu tô vendo, assim, tudo é uma vitória, né? Cada matéria que eu faço é uma vitória. Eu já pensei em me aposentar várias vezes. Não, Sério? pelo amor de Deus, André. É você porque muito tem bom. vezes que é difícil. Você vai gravar e você tá travado. E você não tem performance de vídeo. Aí eu falo, pô, melhor eu parar. Algumas vezes eu pensei em me aposentar. Mas no outro dia eu acordo com mais vontade. Então, cada matéria que eu faço, cada passagem que eu gravo, é uma vitória. E vai indo. É mesmo. E eu acho que você não
Não tem, bom, cada um, né, sabe, mas assim, Não, você é não tão vou me bom, aposentar, mas dá, assim, dá vontade às Sim, eu vezes. imagino, várias vezes. Você quer, pô... É que você tem um nível de exigência quanto ao seu isso que eu ia trabalho falar. muito lá em cima, né? Não, mas tem que ser, né? E sim, então você que se ser. cobra muito. Imagino que Tem você que quer uma ser. coisa perfeita. Mas Então, tem pra que nós ser. que te assistimos Qual é e seu te signo, admiramos, né? Virgem. Tá explicado. Tá super explicado, Michele, Virginiana. como que é um virginiano em casa? Não, eu sou perfeccionista, assim. Total, nós dá sabemos, pra né? perceber. Mas não... Mas, assim... É cansativo, assim. Então, às vezes eu canso de lutar. Eu luto tanto que eu cansei. Mas não vou fazer o quê? Qual a alternativa? É isso. Mas a gente, assim, a pessoa que é saudável, que não tem uma doença como a sua, tem dias que a gente quer desistir. Sim. Então, imagina como... Por isso que a gente se coloca, né, essa palavra tanto da empatia de hoje em dia, é isso, se colocar no lugar do outro e ver que realmente você vence, esse seu tratamento que você fez experimental, né, ele Sim. e para você trouxe benefícios, né? Trouxe. Depois perdeu, né? A doença contra-atacou. Você tem assim. que fazer de novo? Não, eu fiz 2 vezes, assim. Não Porque é muito não, sofrido, né? Eu vi na matéria aquela não coisa... é a bala de prata, entendeu? Assim, mas eu ganhei tempo. É. E eu vou fazendo tudo que aparece, assim. Eu faço as coisas, assim. E, pô, tô bem, tô aqui, tô com vocês, tô conversando, assim. Pra quem tem 6 anos de paz, Nossa, você tá ótimo. Mas tem dia que é sofrido. Sim, Tem não, pra momento gente que é não sofrido. convive com você no dia a dia, pra gente que não conheceu Talvez, você... por exemplo, nesse momento agora, a pessoa que não conhece, talvez não iria... Não perceba, não Não saiba. perceba, assim. Ia ver alguma coisa estranha, assim. Alguma coisinha, pô, diferente e tal. É porque você sabe, sabia? Talvez quem não te eu conheça acho que não nem percebe, sempre. É dado o seu Mas nível tem de- o seu momentos que é critério. muito difícil, que chama atenção, assim. Mas assim... O que é E- mais difícil? De tudo que você sente que nós não temos essa a noção. rigidez. A rigidez. Então, eu vou gravar uma passagem, pô, eu sempre fui desenvolto, não sei o quê, e aí eu tô travado. E aquilo me frustra no ápice mental. da alma. É. No ápice da alma. E eu supero, assim, mas é tanto esforço que eu me irrito, assim. E às vezes, por exemplo, você toma um remédio, é tricky, né? Eu tomo bem pouco remédio, porque o remédio ele tem efeito colateral. Então, às vezes, se o remédio passar um pouco, você fica com um movimento involuntário. E aí você não tem controle. A É mais rigidez, difícil, a né? rigidez eu consigo superar. Então, eu tô muito travado assim, mas eu vou gravar, eu consigo... Não. Mas o movimento involuntário, você fica igual a serpente no ar, assim. E frustra, humilha, assim. Então, essas horas você fala, pô, pra quê, né? Mas, assim, eu tenho 2 filhos pra criar, então eu tenho que seguir em frente. Eles são pequenos ainda, eu não tenho muita alternativa. E se eu desistir, parar de... E aí, qual a solução? O que vai me trazer, né? Que exemplo eu vou deixar pra eles? Que eu falo pra eles, vai até o fim, a bola, até o... Não para, a bola não tem bola perdida. E aí, eu vou desistir? E eles também te ajudam sem eles perceberem, né? Como você falou, quando você olha eles de manhã na cama, mesmo dormindo, é a tua força pra tu, né? Ir pra batalha, né? E o Benjamin agora, essa semana começou, ele reza à noite, né? Ele faz Shema Israel, né? Shem Eloheinu Hashem Echad, que é, escuta Israel, Deus é o nosso Senhor, Deus é único. E aí ele fala, mãe, como é que é o nome do pai em hebraico mesmo? Meu nome é Amram Menachem, tem um nome em hebraico, né? Ben Hanachaya, filho de Hanachaya, que é minha mãe. Aí ele fala, Refuah Shlema, que é a reza da cura. Aí ele fala Hashem, Hashem a gente não fala Deus, o nome de Deus em vão, Hashem é o nome. Hashem, cura meu pai, cura, Refuah Shlema, Amram Menachem. Começou, minha mulher me alertou faz uns 3 dias isso daí. E, pô, incrivelmente comecei a me sentir melhor essa semana. Eu falei, pô, não sei se é a reza dele, o que é, mas eu tô mais forte, assim. É forte, né, cara? É forte. Pô, Ainda mais vindo de uma criança uma criança pedindo a Deus a cura do pai. É porque é muita inocência, né? Eles Não, são é mais Pureza. puro. É muita pureza. E é um vai que, e eu amor acho que é que não capaz dele tem. conseguir essa graça pra você. Porque E é um ele pedido fala, tão ele genuíno. falou assim, cura. Hashem, cura meu pai. Eu acredito, hein, Benjamin? A gente acredita com certeza. E a cura não é Começou impossível. agora a fazer isso daí. E foi do nada, da cabeça dele?
Na escola ele vai aprendendo, né? Eles têm aula de judaísmo, assim, então ensinaram para ele a reza da cura, né? Dos enfermos. E ele começou a fazer por conta própria todas as noites e tal. Muito lindo, muito lindo. Muito lindo. Saberemos em breve. Sim, E os filhos, eles trazem pra gente uma força, né? Eu acho que quando você fala que às vezes você quer desistir, não só de olhar nas atitudes, como essa agora do Benjamin, às vezes eu vejo no meu filho, né? Coisas que ele me fala, às vezes tu não... o que a gente tá falando, a gente que não tem nenhuma doença, num dia que você tá mais desanimado, você ouve uma coisa do seu filho que você fala, poxa, por que eu tava assim, né? Não, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, né? Fragilidades, E eu, ao longo da minha vida, também, tudo que eu fui aprendendo, eu também ensinava para o meu filho desde criança. Coisas assim simples. Dos cursos todos que eu fiz de desenvolvimento humano. Então, chega hoje, em momentos em que o meu filho que tem 24 anos, às vezes eu também não estou bem, tenho alguma dificuldade muito grande. Parece, às vezes, para o outro pequena, né? Mas para mim é grande. todo mundo tem seu drama, né? Todo mundo tem seu drama, todo mundo tem seu drama. E às drama. vezes a gente nem imagina, né? Nem imagina. Que ele chega e fala, mãe, vai ler seu livro? Vai. Aí eu falo, nossa, eu tô precisando mesmo, o negócio tá ruim, né? Acho que eu não tô bem Acho hoje. que eu não tô bem. Então a gente realmente, os filhos, se a gente dá o nosso melhor, depois eles nos devolvem de alguma maneira, né? Por isso que é muito lindo, a gente se eu me comovi. E você é um cara que conta histórias, né? Então você Sim. sabe que as pessoas, cada uma tem a sua história, né? Independente... Não, e às vezes não sabe, assim. Então, por exemplo, eu tinha o diagnóstico. Ninguém sabia. Podiam olhar pra mim e falar, pô, o cara tem a vida demais. Ganha, velho? né? Uma mulher bonita, bem financeiramente, viaja o mundo, tal, bem Eu sucedida. queria ser esse cara. Não imagina tudo que você tá passando ou já passou, ou o que você precisa passar, né? É muito fácil, né? E assim, fora o Parkinson, né? Pra chegar ali, eu apanhei muito. Sim. Apanhei muito, assim, comi poeira, lutei pra caramba, assim, não teve bola perdida. Qual a maior dificuldade que você teve no início da carreira, então? Não é dificuldade, assim, o dia que você relaxa, você cai. Você chegou lá, você conquistou, eu sempre conquistei, fui vencendo, crescendo. Mas nunca relaxei, até hoje eu não relaxo. Tô sempre pensando no que fazer e tal, então a luta. Pô, você ir pro Japão morar, pô, legal, né, ser correspondente, baita oportunidade, mas é pancada, cara. Você foi sem saber falar a língua, né? Não, você deixa tudo assim, pra morar num país difícil, assim, muito difícil. Então, assim, é uma conquista para chegar lá, né? Assim, você tem que lutar muito. E a galera, a nova geração, assim, não quer lutar, gente, cara. Não quer lutar. Quer Não tudo pronto, quer né? tudo fácil. Acho que é um pouco reflexo das mídias digitais, eu acho, né? Tudo muito efêmero, né? Hoje é o que Onde a você gente só falou. bota close, né? Não bota o que passou atrás, E né? às vezes não respeita, assim, a história do mais velho, assim, não sabe que o cara... Ele quer te atropelar, assim. Uma hora vai te atropelar, igual quando a gente era jovem, a gente atropelou os outros, mas eu lutava, cara. Acordava 4 da manhã, eu entrava às 5 da manhã aqui na Record. Eu tava lembrando disso hoje, que aqui perto, eu estacionava na viradinha ali do prédio, e eu andava, e meu pai me ligava, 4h50. Já chegou para trabalhar? Faltou, não, ele, mais cedo, trabalha mais. Eu entrava às 5, era 4h55 e tava na TV. E ele me botando no terror, assim, militar, né? Então, assim, eu nunca atrasei, nunca reclamei, sempre tive disposto, tinha missão, eu ia, assim. Então, assim, eu coloquei uma carga emocional para poder vencer na profissão muito grande. E não me arrependo, foi ótimo, assim. Eu vi o mundo. Você acha que tem um ditado, né? Que tempos difíceis criam homens fortes. Sim. E hoje a gente está vivendo, para essa geração, tempos muito fáceis, né? Sim, teve a pandemia também, né? Não sei, é difícil julgar, assim, vai ter né? impacto também, né? Que a gente Vai não ter um sabe, impacto né? emocional. Emocional, né? Eu acho que eles querem tudo muito na mão, né? Rápido. Rápido. Então, pô, outro dia eu fui comprar chuteira pro Ave. Não, mas eu quero essa chuteira aqui. Eu falei, mas não, isso aqui é muito caro, compra isso aqui. Começou a chorar, falou, pai, você não entende, não é a chuteira que eu quero. Eu falei, meu irmão,
Aí esculhambei, né? Eu falei, pô, que chuteira que você quer? Moleque passando fome aí e tal. Eu jogava de que chute, tava feliz. Amarrava porque era grande, né? O teu chute também era assim? Amarrava embaixo. É, embaixo. Pra ficar preso. Então, assim, pô, menos, né? Menos. Eles querem, tá muito fácil, assim, na mão, assim. Ah, mas eu quero chuteira mais invocada. Eu falei, pô, você tem 8 anos, relaxa, velho. E perde rápido quando é criança. Nossa, então- não dura nada. Então, assim, eu pego duro com eles isso daí. Ah, eu também. Ah, eu não quero frango. E você não quer o quê? Não, não quero franguinho. É o que tem pra comer. Você veio de uma família que passou por necessidade, né? Pô, não, meu pai era pobre demais. Meu avô saiu da guerra, assim. Então, assim, eu vi a Dá muito pobreza. valor, Eu vi né? a pobreza em vários momentos profissionalmente, né? É. Fiz uma série, A Fome Com a dos minha amiga, Invisíveis, né? com a Mari. Com a Mariana Soares. Fome dos Invisíveis, porque são os invisíveis. E eu mostrei pra eles. E fome, 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 fome. Então, eu não admito. Ela me contou. E contou que vocês ajudaram depois as Sim, pessoas. Porque a gente o que eu começou a assisti, eu comprar fiquei as tão coisas. chocada. A gente começou E ela a me contou comprar. que vocês depois, né? E levava. Por que você não vai lá gravar a pessoa passando fome e vai embora assim, né? Você tem que- Gente, deve ser muito difícil. Né? Então, assim, eu me preocupo muito com isso com os meus filhos, né? Já que é Dia dos Pais. Deles darem valor às coisas, né? De respeitar. E é interessante, assim, fui no jogo do Corinthians no domingo, aí fizeram protesto contra racismo. Vini Júnior, aí o Benjamin falou, o que é racismo? Eu falei, pô, racismo é quando você trata mal alguém porque ele é negro, ou ele é índio, ou ele é judeu, pela raça dele. Aí hoje, que chegou pra mim no Instagram, já viram aquela cena do filme É o Pai, ó, que é o Lázaro Ramos com o Wagner Moura. Ele fala, você é negro, você é negro, você é negro. Eu sou negro sim, Boca, mas negro não tem mão, não tem olho. Não tem... Aí eu comecei a assistir, ele chegou em mim e falou assim, isso é racismo. O Benjamin? Ele fez a... Porque você foi explicar. Ele falou, isso é racismo. Ele Eu fez a falei, analogia. Aí eu falei, exatamente, tem que respeitar todo mundo igual. E você vê que tudo que você passa pra eles, eles Sim, captam, né? Eles captam. Eles são muito rápidos. E o quanto você é exemplo pra eles também, né? Você tem essa noção. Tudo pai exemplo, né? Não. Não vamos abrir aqui o leque, né? Mas não é bem isso, né? Não, o pai presente, O pai presente. ele é exemplo, ele é o melhor jogador de futebol que tem, ele é o melhor... é o pai, né? O pai é o herói, né? É verdade. O filho, o pai é o que faz tudo melhor, tal. Né, é verdade, é verdade. Tô falando isso porque eu tive um pai ausente, né? Então eu trouxe essa imagem do meu avô, né? Tem o pai Você do teve meu uma filho. figura, né? Tive uma figura, sim, mas não é todo pai. Então por isso que eu perguntei se você Não, se se ele é considera... ausente, ele não tem como ser exemplo nem pro bem, nem pro mal. Nem por nada. Às vezes é porque ele é compulsório, não é uma coisa que ele desejou. Mas no caso do meu pai foi porque ele quis. Então isso não trouxe o exemplo, né? Não, eu tento ser um pai carinhoso, assim, com eles e disciplinador. Isso, que eu acho que é o que falta para, porque assim, a gente coloca para os nossos filhos o melhor colégio, as melhores opções que a gente pode, e esse meio que eu acho que acaba tendo essa dificuldade de perceber as diferenças. Então, cabe a nós, pais, mostrar. Sabe, eu pus meu filho no carro um dia, vim andar aqui nessa região para mostrar quem morava na rua. Né, para falar, ó, nem todo mundo tem uma vida boa. Eu tento fazer isso sempre porque é difícil, né? Para quem tem uma vida boa. Que nós somos privilegiados. Tem que... Os meus avós não foram como os seus, né? Vieram imigrantes. Então, assim, a gente tem da nossa família, mas a gente tem uma vida boa com eles, né? Então, a gente tem que saber dosar. É difícil eles entenderem, né? Meu pai Muito. falava quando eu era pequeno assim, você nunca vai entender a fome. Se eu trancar a despensa, você vai saber que uma hora vai abrir. Você não sabe que é não ter o que comer. Porque ele Passou isso, né? passou dificuldade, assim, né? E, assim, eles nunca, meus filhos, pelo menos, espero que nunca na vida, mas nunca vão entender o que é a pobreza. Ainda Porque bem. eles têm tudo, né? Mas qual foi uma lição que seu pai te deu? Que você pode dizer agora, Dia dos Pais, pra ele? Lutar. Ir pra cima. E ele, meu maior incentivador e meu maior crítico. E que mais me cobrava, assim. Como eu disse, ele me ligava às 4h50 da manhã.
Já chegou. Já no chegou, foi trabalho. meu pai, eu entro às 5. Mais cedo, mais cedo. Mais cedo, trabalha mais. Ele falava, ele gritava assim no telefone. Ele é loucão, né? Muito bom. E corajoso, né? É. Um homem corajoso, que trouxe a coragem. Você tem muito da coragem que vem da sua história, né? É. Vem da sua história. Essa história de coragem é antiga, né? Na sua família, né? Não, meu pai, ele, na guerra de Yom Kippur, em 73, os sírios jogavam bombas e ele capotou um carro de combate. E aí rompeu o tornozelo. Aí botaram no caminhão para ele sair do fronte. Ele pulou do fronte e voltou para a linha de combate. Caramba! Porque ele falou, não tem como eu ficar... É você, André Tal. É você, André Tal, já começou É lá isso, já na vem época do da pai, guerra, é. né? E aí, então, eu acho que a inspiração para o seu quadro Superação em Ação, que hoje você inspira tanta gente, deve ter vindo dessas histórias do seu pai, do seu avô, da sua história. É, de alguma forma, sim. E hoje você inspira outras pessoas, né, André, com o seu quadro. E esse é um legado que talvez você vá deixar. É, eu tô tentando deixar algo de positivo, assim, né? Uhum. Com E certeza. tenho conseguido. Sim. Mas tá bom já, né? Não. Já deixei, já. Pode curar, já. Vai curar, vai curar. E a gente tem um objeto que a gente sempre traz para um convidado, para que a gente mostra o que a gente pensa quando a gente convida essa pessoa e quando a gente vai falar do tema. E para encerrar, a gente queria falar para você que é isso, que você representa isso pra gente, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Obrigado. Vergonha, me despi totalmente, né? A partir do momento que eu mostrei a minha maior fragilidade, né? E eu sempre tive aquela coisa de ser forte, não sei o quê, pá, vencedor e tal, mas eu caí também. E o Parkinson, ele te deixa na arena dos gladiadores sujo de poeira, suor e lágrima. Você tá no mais baixo. E todo mundo te olhando na arena com os leões vindo te atacar. Então eu perdi a vergonha É isso. de mostrar limitações. E o que é felicidade para você? Felicidade é o gosto da vida, né? Felicidade é cada dia que eu consigo fazer uma matéria, fazer uma viagem, viver com os meus filhos, fazer um esporte, estar aqui conversando com vocês, isso é felicidade. Todo dia que eu consigo continuar vivendo, tô feliz. Ai, que lindo, legal, é isso. Eu posso dizer que zerei, né, como jornalista, Eu também. tá na frente A gente desse cara, entrevistando que e tal, foi incrível. maravilhoso. Eu tava com medo, você não tava? Oh, morrendo. Me emocionei O cara várias todo premiado vezes. também, foi lindo. André, muito obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo bate-papo aí. Que inspire muita gente, que seu exemplo inspire muitas pessoas que estão nos vendo agora. Como sempre, te vem na tela da Record, mas que essa foi a ideia também de trazer esse cara para um Dia dos Pais, como é o dia de hoje, que vai continuar, porque o podcast, o videocast fica aí nas redes, mas que inspire, que todo mundo possa passar para os seus pais, possa inspirar os seus filhos a terem o exemplo Serem que fortes, você... né? Corajosos, não desistirem. Aonde houver esperança, você sempre vai estar ali. Vai e não para de lutar, né? É Só isso. vai. Não tem bola perdida. Cai pra dentro. Vai pra cima, até o fim. Desejo sucesso a vocês aí Obrigada, no André. projeto, Muito que obrigada, possa viu? prosperar aí e vai lutando aí que vocês vão vencer. Isso aí. A gente vai pegar seu exemplo, É, né? não é? Vamos agarrar. Sempre. Vamos para dentro. É. Juntos Obrigada, pode. gratidão, Muito obrigada. viu mesmo, Valeu, de verdade, obrigado. obrigada. E se inscreva nos nossos canais, deixa seu like, curte lá o sininho. Michele, escreve aí também se é verdade o que ele falou. Benjamin, dá umas dicas. Ave, por favor. A gente quer ver vocês contando aí do papai hoje no Dia dos Pais, tá bom? Gente, muito obrigada, viu?